Olá, eu sou Rogério Bono e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado para conversar sobre negócios, sobre o desafio de se empreender no Brasil. Para conversar um pouco sobre um tema que é fundamental quando nós estamos falando de desenvolvimento de negócios, quando nós estamos falando de pessoas, eu convidei hoje, diretamente de Aracaju, lá no Nordeste, em Sergipe, o Master Coach e consultor empresarial Moab Teles. Moab Teles foi coordenador de um dos livros onde eu sou autor. Desenvolvemos juntos este projeto e várias outras coisas, e nós vamos bater um papo sobre desenvolvimento de pessoas. O Moab, ele trabalha com desenvolvimento de lideranças, trabalha com aquele tema mais delicado, que é fazer com que as pessoas consigam fazer as suas entregas da melhor forma. Como é que a gente consegue mobilizar as pessoas para que elas consigam desenvolver suas atividades, ter uma boa comunicação dentro da empresa, ter um bom relacionamento com os colegas, seja com os liderados, seja com as pessoas que estão dentro do contexto do ambiente de trabalho. Então, para a gente conhecer um pouco mais a respeito desse tema, diretamente de Aracaju, em Sergipe, vamos ouvir o administrador Moab Teles. No programa de hoje, nós temos como um convidado muito especial nosso amigo de longa data, parceiro de vários projetos, administrador, contador, jornalista e uma série de outras coisas que ele vai contar para nós, o Moab Teles. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu tive a felicidade de participar de um projeto junto com o Moab, que foi esse livro aqui que nós lançamos, RH na Veia, falando sobre os desafios de gestão de pessoas, livro que foi coordenado pelo Moab. Meu amigo, um prazer conversar contigo mais uma vez. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz, Rogério, pelo convite de poder compartilhar esse momento precioso e rico, né, para as pessoas. Então, gratidão desde já por esse momento. Moab, tu és um profissional multidisciplinar, atuas em várias áreas, mas tem um foco central que é pessoas, que me parece que é um dos pontos assim mais significativos para qualquer negócio, para qualquer organização, seja pública, seja privada. Antes da gente entrar na tua atuação atual, nos teus projetos, eu quero pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito, Rogério. Olha só, minha trajetória, eu iniciei como vendedor ambulante, né, em festas públicas e, e no momento de dificuldade de atendimento de um cliente, né, que era uma pessoa que estava participando da festa, ele foi deselegante comigo, né? São palavras até que não cabe eu citar aqui, mas muito deselegante. E aquilo me trouxe uma força tão grande que eu disse, vou estudar e vou mudar minha realidade. E eu odiava estudar, você acredita? E aí, com esse impulsionamento de algo negativo, eu comecei a tentar aprender a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que isso trazia resultados diferentes. Então, eu comecei a estudar quando eu entrei na administração, lá por volta de 1999, mais ou menos, quando eu me formo e entro na faculdade, eu começo a sentir um ambiente diferente que agregava muito para a minha vida. Então, eu me formei em administração e comecei a atuar na área administrativa de algumas empresas aqui no estado, né, de Sergipe. E aí eu comecei a trilhar nesse caminho, mas eu percebia que faltava algo que eu precisava ter um foco melhor. E aí eu percebi que o ser humano ele está em todas as organizações. Eu digo, eu preciso entender mais sobre o ser humano, eu preciso compreender mais como motivá-los, incentivá-los a melhorar, porque o ser humano melhor, juntos dentro da organização, ele vai trazer um resultado melhor. Então, atualmente, eu trabalho na área acadêmica, né? Eu faço também treinamentos, eu ministro treinamentos para empresas, sou consultor Sebrae, sou consultor Sescop,
e faço trabalhos de planejamento também, de bastidor da área política também, né? Porque eu enxergo a política como uma empresa temporária que tem um objetivo a ser atingido, que precisa ter metas, precisa ter uma agenda positiva para que o eleitor, que é o cliente do candidato também, ele consiga aí passar a mensagem e reverter isso em votos. E que bom que tu trouxeste essa questão política. Nós estamos num ano eleitoral, daqui a pouco tem política em todos os cantos, né? A gente já está recebendo as informações. Teve recentemente debates, acho que em Aracaju também, aqui em Porto Alegre, e a gente precisa cada vez mais de pessoas sérias e preparadas para entrarem e desenvolverem suas atividades em cargos eletivos, né? Não adianta a gente ter aventuras que muitas vezes não levam a nada e causam problema. Perfeito. Então a gente vê muitas vezes que a transmissão da mensagem, né, pelo candidato, às vezes até de forma maquiada, né, não passa o verdadeiro, né, essência daquele ser humano, e o eleitor termina confundindo. Então a importância também de sempre quem está trabalhando nos bastidores transmitir a verdade daquele candidato, não criar um ator, né, nem uma atriz ali, e o que o eleitor também tenha o critério de análise, né, para que ele consiga escolher o melhor caminho para ele, para o seu município, seu estado e seu país. Agora, Moab, falando de um tema que é comunicação, isso tem a ver com comunicação, transmitir a mensagem. Tu és uma pessoa que auxilia as pessoas também no desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. E um ponto importante dentro desse contexto é a comunicação. A pessoa precisa ter condições de expressar adequadamente aquilo que ela quer transmitir para que os outros possam entender o que ela está querendo e até mesmo cumprir as suas determinações, né? É perfeito, Rogério. Essa sua abordagem, né? Isso aí a gente tem percebido nas pessoas que estão ocupando cargos de liderança, que têm um papel decisivo para o sucesso da empresa. Muitos têm apresentado deficiência na comunicação, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: não deixe de fazer a planilha, não. Olha só, não deixe de fazer a planilha, não. Se eu quero que ele não deixe de fazer, eu quero que ele faça a planilha, né? Então, os comandos são muito. Cria conflitos, né, de entendimento, né, de compreensão daquele que ouve. E os líderes ou pessoas que estão trilhando no caminho para ocupar cargos de liderança, elas precisam entender, todos nós, né, precisamos entender que a responsabilidade nossa, quando a gente abre a boca, é de transmitir uma informação clara, que seja produtiva, que traga um resultado positivo. E aí, o que é que eu sempre bato na tecla? Você vai abrir a boca para falar com alguém, você tem certeza que aquilo que você vai falar, ela resolve um problema, resolve um conflito? Se você tem certeza, abra a boca e fale, né? Organize o que você quer falar, abra a boca e fale. Tenho dúvida, pense mais um pouquinho e depois, quando tiver certeza, fale. Então, a gente vê várias pessoas no automático, né, simplesmente colocando as palavras para fora, e muitas vezes na trajetória sai magoando pessoas, né? E uma palavra que a gente coloca ali para outra pessoa, às vezes a gente não consegue mais voltar àquela construção anterior, que magoou alguém, né? Cria ali um problema, às vezes muito sério, e termina afastando pessoas, acabando parcerias, né? Então é muito importante a gente sempre ter esse critério, né, de observar, e Deus, né, nos deu dois olhos, né, dois ouvidos e uma boca. Então eu sempre digo aos líderes: observe muito o seu liderado, os ambientes, faça leituras de forma sábia, ouça as pessoas, e eu falo o necessário, tanto que a gente só tem uma boca, né? Se o falar simplesmente verbalmente, né, abrindo a boca, fosse o principal, a gente teria até duas ou mais do que os olhos, né? Então Deus nos fez capazes, né, de enxergar. Algumas pessoas têm essa limitação, mas a maioria consegue enxergar e consegue ouvir. Então a gente precisa usar isso positivamente para a gente trazer resultados diferentes por onde a gente passar. E muitas vezes a pessoa que tem uma fala mais agressiva, ela até não percebe isso, mas ela acaba, como tu falaste, magoando os outros e nem se dá conta disso. E acaba afastando as pessoas dela, seja no âmbito familiar, seja no âmbito empresarial, e isso precisa ser trabalhado. E aí é uma das questões que me parece que os líderes precisam desenvolver mais, é como se conectar com as pessoas. A comunicação é um dos aspectos, mas existem outros também, né, Moab? Perfeito. Então, muitas vezes o líder fala assim:
Ah, mas isso eu não sei. Aí eu sempre digo a eles e às pessoas que eu vou me conectando aí ao longo do caminho, eu digo, gente, a gente não nasceu sabendo comer, a gente precisava de auxílio, a gente não sabia andar, a gente não sabia falar, a gente não sabia abraçar, a gente sabia pegar um garfo, a gente sabia segurar um copo, então tudo a gente aprendeu. Então, um ser humano, né, que aprendeu tantas coisas, né, que trouxe a gente até aqui, por que a gente não vai conseguir desenvolver a comunicação? E aí, Rogério, até voltando um pouco lá para a minha história, né, até a faculdade, mas no antigo primeiro grau, né, eu tinha dificuldade de dizer presente dentro de uma sala de aula, você acredita? Quando chegava a chamada que ia se aproximando do meu nome, eu ficava louco que o professor falasse o nome, né, que ele abaixava a cabeça e ele levantasse para eu só levantar a mão. E aí tinha professores que, para não perder a ordem, né, ali dos nomes, ele baixava a cabeça e só ia falando e ouvindo. E digo, caramba, eu vou ter que falar. E aí muitas vezes eu fui até o ouvido do professor, né? Olha como criança age, né? Eu achava mais fácil ir no ouvido do professor dizer presente do que de onde eu estava sentado dizer presente. E aí na faculdade, tinha um professor lá, Fernando, que eu questionava muito, que era comunicação empresarial. Aí eu disse, professor, aí olha só como a vida também traz algumas surpresas. Eu disse, professor, eu não quero dar aula, eu não quero fazer palestra, eu não quero estar à frente de nada de organização, assim, dirigindo e coordenando pessoas. Eu quero fazer meu trabalho no meu birô, terminar meu trabalho e ir para casa. Aí o professor, com muita sabedoria, dizia assim, Moab, se você precisar apresentar um relatório, você vai precisar falar. Se você precisar apresentar um orçamento para algum cliente, você vai precisar falar. Então, a comunicação ela vai ser fundamental para o seu sucesso. Então, ele teve muita sabedoria, porque às vezes eu era até ríspido com o professor, questionando isso. E aí, isso aí começou a despertar em mim essa importância. E hoje, Rogério, eu defendo, né, a importância para o sucesso do ser humano, não somente do líder, a gente trabalhar um tripé, que é empreendedorismo, comunicação e vendas. Então, uma pessoa que sabe empreender, ela empreende a própria vida, não é simplesmente empreender montando um negócio, mas nossa vida é o nosso negócio mais rico que nós temos. E aí, quando eu sei vender, eu consigo expandir aquilo que eu estou planejando, criando, inovando, né, como empreendedor. E a comunicação, ela vai conseguir que eu externe isso de forma mais ampla, de forma mais sábia, né, e passe uma informação que as pessoas enxerguem que eu posso contribuir com alguma coisa. Se esse indivíduo quer atuar em outra área, então o vendedor ele precisa saber empreender a própria vida, ele precisa saber vender os produtos e ele mesmo. Então eu sempre digo, quando a gente vai numa entrevista de emprego, né, quando a gente vai disputar uma vaga ali no mercado, a gente está vendendo o nosso peixe. Então por que a gente não entender de vendas? Nós precisamos entender de vendas para que a gente possa se vender de forma clara, para que a outra pessoa enxergue que nós podemos ocupar um cargo que eu também coloco essa visão, que é que nós somos resolvedores de problemas. Então, quando eu contrato o Rogério para algo, é porque Rogério é um bom resolvedor daquilo que eu estou precisando. Né? Então, tem essa importância de que a gente consiga expor, né, para o próximo, né, aquela pessoa que está entrando em contato conosco, interagindo no dia a dia, quais são as nossas aspirações, o que é que a gente pensa, né, em termos de trajetória profissional. Bem, Abi, nesse livro que nós estivemos juntos, que tu coordenaste, eu fui um dos coautores, tu falaste sobre o valor da inteligência emocional nos recursos humanos. Isso é um ponto também que, para qualquer líder, é fundamental, não apenas para os líderes, para todo mundo, mas já que a gente está falando de liderança, saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber a hora de comprar uma briga, vamos dizer, e saber a hora de deixar uma situação passar é fundamental, né? perfeito, Rogério. Nesse sentido, eu sempre falo que a gente vive nesse automático, né? Que até citando o exemplo, às vezes assim, de forma bem simples, às vezes a pessoa pisa no nosso pé, a gente empurra a pessoa, né? A pessoa olha para a gente já reage de forma automática, sem coordenar e sem gerenciar os nossos comportamentos, né? Então a gente, às vezes eu estou em reuniões que às vezes o gerente, o diretor de determinada empresa ele está mais estressado com algum resultado da empresa, e aí ele começa a dar aqueles recados, né? Gente, eu sei que tem gente aqui que pode não gostar, e aí ele começa a falar de algo mais duro. E aí você vê
que a gente chama, assim, de forma popular, das caras e bocas, né? É o gestor falando lá e a pessoa fazendo aquelas caras, batendo o pé. Então, isso é comunicação. Então, eu já vi em alguns eventos empresariais internos, quando um diretor está lá falando, e aí o colaborador começa a expressar com o movimento corporal, com as expressões ali da linguagem não verbal, expressar insatisfação. E aí, olha só que interessante, mesmo esse diretor, o ser humano, ele consegue entender que aquela outra pessoa não está gostando, mesmo sem ter. E aí, o que é que a gente percebe? E o gestor começou a dar mais recado ainda. Eu sei que tem gente aqui que não está gostando, mas eu não quero saber, aí começa, né? Então, eu já vi iniciar desavenças, né, assim, dentro de trabalho, comportamento, que eu chamo de comportamento no auto. E aí eu sempre oriento aos líderes para ele trabalhar o que eu chamo de corpo neutro. Eu ouço Rogério fala algo duro comigo, mas eu não expresso no meu corpo coisas que eu não quero expressar porque não é estratégico nem é o momento para isso. Quando o Rogério termina de falar, enquanto você fala, eu já vou organizando meu pensamento, né, a minha resposta, a minha comunicação que eu vou devolver para você, e aí eu faço de forma consciente, entendendo, isso é coerente eu dizer a Rogério, isso é coerente eu responder, isso agrega, isso resolve o problema. Se eu não tenho certeza, eu escuto o máximo e digo, depois conversamos. Eu estou formando aqui uma ideia de como a gente pode resolver. Vamos conversar daqui a meia hora. Então, em vários casos, não existe problema você adiar, né, por meia hora uma decisão, por 20 minutos, por 15 minutos. Claro que tem coisas que às vezes é debate e pronto, né? A pessoa tem uma demanda ali, você tem que se posicionar. E aí vem a importância do líder ter sabedoria, né, ter experiência para entender rapidamente um caminho que leve ao sucesso. Ah, não deu certo, beleza. O líder ele tem que ter inteligência emocional para entender esse caminho que a gente escolheu não trouxe o que a gente desejava, eliminamos esse e vamos para o próximo, com sabedoria de novo, né? Então, não é errar é positivo desde que eu aprenda com o erro e não repita mais, né? Então, a gente precisa ser tolerante, que nós temos as nossas limitações humanas, mas a gente precisa sempre entender que a gente tem capacidade de avançar e aprender com todos na nossa trajetória. Moab Teles, diretamente de Aracaju, em Sergipe. Sempre muito bom, muito agradável conversar contigo, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. Perfeito, Rogério. Muitas pessoas, eu quero passar essa mensagem que eu vejo com muita profundidade, que assim, muitas pessoas, a gente gosta de fazer o que a gente faz constantemente, né, que é o chamado zona de conforto, porque é agradável a gente fazer as coisas de forma repetitiva, porque é fácil para o nosso cérebro. Mas uma pessoa que pensa em evoluir, ela tem que aprender a fazer o que ela não gosta e passar a gostar, fazer o que não sabe, porque ela vai aprender algo novo, e fazer algo que ela não está acostumada. Então, quando a gente sai dessa mesmice, né, dessa zona de conforto que é tão propalada aí em todos os meios de comunicação, a gente vai para um nível de desenvolvimento constante, né? Então, que a gente tenha essa abertura, né, para viver o novo, claro, dentro de cada um, né, defende uma linha de atuação, mas que quem consegue viver o novo e fazendo boas escolhas, sempre a gente vai estar aprendendo algo muito maravilhoso que pode levar a nossa vida para outro patamar e para outro nível aí de resultado, né? Então é isso que eu desejo para cada um que está aqui conosco. Muito obrigado, Moab. Muito obrigado, Rogério. Valeu. Então, este foi o programa Negócios de Família desta segunda-feira. Você viu como a gente precisa tomar cuidado quando nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de pessoas. O Moab Teles nos fez perceber que existe uma necessidade muito significativa de preparar as pessoas até mesmo na questão de comunicação, de relacionamento. A gente muitas vezes não se dá conta que grande parte dos problemas que acontecem dentro de uma empresa
são causados por comunicação. Aliás, Peter Drucker, um dos grandes estudiosos do campo da administração, do campo de negócios, ele já dizia isso, que a imensa maioria dos problemas dentro de uma organização se dão em função das falhas de comunicação. Seja comunicação de um colega com o outro, seja de comunicação da empresa para com seus clientes, para com seus fornecedores. Então é um ponto bastante importante, além de todos os temas ligados ao desenvolvimento de liderança que foram tratados pelo nosso convidado. Você sabe, todas as segundas-feiras nós estamos juntos aqui falando sobre negócios, sobre empresas familiares, trazendo um tema importante e atual para você, com a participação de algum convidado muito especial. Se você tiver alguma dica, uma sugestão de algum convidado que você gostaria que nós entrevistássemos, manda uma mensagem para nós. Se você quiser apoiar o nosso programa, manda uma mensagem para a produção. Quem sabe a sua marca pode aparecer aqui durante todo o nosso episódio. Por hoje é isso, nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau!